Estamos de volta com o programa Tempo de Paz com o Padre João Carlos. Tempo de Paz. E vamos concluir essa Semana Mundial do Enfermo com mais uma conversa aqui sobre a enfermidade, sobre a experiência de Deus que fazemos nesse momento. A pergunta de hoje é essa: na sua doença, quem foi que socorreu você? A sua participação pelo Facebook, pelo telefone, pelo WhatsApp. Na sua doença, quem é que socorreu você? E a primeira participação é de Francisca, que está nos acompanhando no Henrique Jorge, em Fortaleza. Oi, Francisca. Padre João Carlos. Bem-vinda. Padre, sobre a semana que você estava comentando sobre a doença, quem me socorreu no momento mais difícil foi minha mãezinha. A sua mãe. Eu tive uma cirurgia de cisto no ovário, praticamente foi partido no quadril ao outro. E assim, fiquei muito mal, pois estava só. E minha mãe veio do interior me cuidar. Foi difícil demais, fiquei muito fragilizada, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, uma doença séria, grave, você sozinha, mas a sua mãe veio lhe socorrer. E depois dessa cirurgia, fiquei bem, graças a Deus. Tive 2 filhos, gêmeos, e graças a Deus eu agradeço minha mãe. Então você conseguiu superar essa grande enfermidade e reconhece o apoio valioso de sua mãe. Agora, recentemente, eu cuidei dela, porque ela teve uma doença séria, foi uma pneumonia com derramamento de pleura, então eu vi, sim, minha mãe desfalecendo, pegando na minha mão. E eu cuidei dela, socorri ela. E passei 2 semanas cuidando da minha mãe. Praticamente deixei minha casa e fiquei na casa dela cuidando dela direitinho. Graças a Deus, que eu louvo a Deus todos os dias da minha vida, pois ela está muito bem nesse momento. Olha que bom. Então as coisas se inverteram e agora foi você que cuidou dela. Francisca, muito obrigado por sua participação. Deus a abençoe. Obrigado, Padre. A vez agora do Recife, Lúcia de Fátima nos acompanhando na Iputinga. Oi, Lúcia de Fátima. Olá, Padre João Carlos. Sua bênção. Deus a abençoe. Respondendo a sua enquete sobre a ajuda recebida no momento de doença, eu tenho um relato do que aconteceu comigo. Eu fiz uma cirurgia bariátrica e passei maus momentos porque eu tive uma infecção. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos. Vai fazer 6 anos, agora em julho. E a minha cirurgia ficou aberta durante muito tempo, que eu fiz a cirurgia tradicional. Mas nesse momento eu pude contar com o meu irmão. E minha irmã, que fazia os curativos, ela vinha fazer o curativo aqui em casa. Uma irmã e um irmão lhe socorrendo nesse momento difícil de infecção na sua cirurgia bariátrica. E meus 2 irmãos, eu tinha que usar uma faixa e eu não tinha condições de apertar, eu tinha que apertar, então eram eles 2, Aurélio e Serginho, que um puxava para um lado, puxava para outro e apertava a faixa para ficar com ela, mesmo com dor, eu tinha que ficar com essa faixa. E mesmo com a cirurgia aberta, eu tinha que fazer esse curativo durante o tempo que ela ficou infeccionada e várias vezes ao dia. Ela superou muito. Mas graças a Deus eu tive essa ajuda iluminada e abençoada da minha família. Mas que bom, Lúcia, que você pôde contar com a ajuda deles nesse momento. E bonito que você reconhece isso, que é importante. Meus irmãos me ajudaram muito mesmo. Eu não podia deixar de falar isso. Muito obrigado, Lúcia de Fátima, por sua participação. Deus a abençoe. Muito obrigada, Padre João. A vez agora é de São Paulo, Edsa, nos acompanhando em Cantareira, na capital paulista. Oi, Edsa. Olá, Padre, tua bênção. Deus a abençoe. Sobre a enquete, quando eu tive aquela enfermidade, quando eu fiquei doente mesmo, que eu vim para casa, fiquei em cima da cama sem poder andar, quem cuidou de mim foi minha mãe. Ah, sua mãe. Quando eu vim do hospital, minha mãe cuidou de mim.
Aí depois, quando Deus me deu a cura, que eu tenho certeza disso, aí eu fui cuidar da minha mãe, Padre. Foi a vez de você cuidar da sua mãe. Cuidei da minha mãe até os 91 anos. 91 anos. Graças a Deus, cuidei dela. Se ela tivesse viva, que amanhã ela ia fazer 92 anos. Então só faz um ano do falecimento dela. Meus sentimentos, Edson. Mas eu tô feliz, Padre, porque minha mãe, tenho certeza, ela tinha Deus no coração dela. Ela era de outra igreja, mas ela buscou muito Deus, ela acreditou muito nas promessas, nos milagres de Deus. E ela sofreu pouco, minha mãe. Se ela tivesse no hospital, ela tinha sofrido mais ainda. Ela sofreu só nem um mês, ela não sofreu no hospital. Graças a Deus, ela foi embora. Sinto saudade, é claro, né? Mas Deus sabe. Deus sabe fazer as coisas certas, né, Padre? E o que de mais importante você pode fazer agora, Edson, é com certeza a oração. Rezar por ela. Edson, muito obrigado por sua participação. Sua bênção, estou muito feliz. Deus abençoe o seu ministério, tá? Deus a abençoe. Participação agora de Maria Judaci, do Recife, do bairro da Várzea. Oi, Judaci. Padre João Carlos, eu, graças a Deus, nunca tive uma enfermidade assim grave para ter que ser socorrida, mas eu passei por um momento muito difícil, muito doloroso, e sofri muito junto com meu marido, quando ele teve o câncer, né, na garganta, e eu estive do lado dele o tempo todo. E quem socorria, quem estava com ele em todos os momentos, levando para médico, no tratamento, fui eu. E você disse bem, Judaci, sofreu junto com ele. Sofre o paciente e sofre quem está com ele quando realiza essa tarefa com amor, com solidariedade, com sentimento de participação. Foi muito doloroso e hoje ele já está morando com Deus. Mas assim, foi um aprendizado, mas foi muito doloroso, mas eu faz 9 meses que ele se foi. Meus sentimentos, Judaci. Eu louvo a Deus pela força que ele me deu, pela fortaleza e por estar presente junto com ele nessa luta tão grande. E hoje eu creio que ele está junto de Deus. Agradeço a Deus por ter levado ele para junto, ter tirado do sofrimento. É uma saudade, é uma falta, mas agradeço porque ele estava sofrendo muito. Deus o tenha e conforte você, Judaci. Muito obrigado por sua participação. Sua bênção, Padre. Deus a abençoe. Obrigado. Júlio nos acompanhando em Ponte dos Carvalhos, Pernambuco. Pois não, Júlio? Padre João Carlos, eu tive um problema na aorta esquerda, tive que colocar uma válvula e quem me socorreu foi minha filha, um amor de pessoa. E por isso eu sou muito grato. Então, numa hora tão difícil, você teve o apoio, a atenção de sua filha. É muito importante a gente ter com quem contar, não é verdade? Temos que ter alguém que nos dê a mão nos momentos mais difíceis. Depois de Deus, as pessoas de bem. Isso mesmo, Júlio. E muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Deus o abençoe. José Albino nos acompanhando na cidade do Carpina. Pois não, Albino? Padre, a minha doença é muito séria. Eu estou com problema na vista. Um problema na vista. Estou com quase 60% de catarata no olho. Ore por mim, vida. Padre. Eu pedindo oração direta aqui no Cerco de Jericó, em Carpina, na Capela de Santo Antônio, a paróquia, que o senhor conhece. Conheço, sim. Ore por mim, participante do Texto dos Homens, ore por mim. Conte com as nossas preces. É claro, não preciso lhe dizer que Deus age também por meio dos médicos. Precisa procurá-los. Deus o abençoe. Participação de Maria Lúcia Ferreira nos acompanhando no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Maria Lúcia. Padre João Carlos, sobre a minha doença, quando eu fiquei doente, quem me socorreu foi o meu marido e uma amiga que trabalhava no hospital, onde eu me tratei. Seu marido
e uma amiga. Depois foram todos os familiares que me ajudaram muito, as enfermeiras, minhas amigas, amigas do meu marido, que estavam todos presentes lá me ajudando. Mas eu só pensava nas minhas filhas que estavam em casa sozinhas, tadinhas. A mais velha tinha 5 anos e a mais nova tinha 1 ano e meio. Então eu só pensava em ficar boa para voltar para casa para cuidar delas. Elas não podiam nem subir para vir me ver lá na enfermaria. Então era muito difícil. Eu olhava para elas pela janela, ficava no pátio do hospital e eu as via pela janela. Então, além dos sofrimentos por causa da doença, também esse sofrimento moral de estar afastada das filhas, né, e de sentir a necessidade que elas tinham da mãe presente. Foi só isso. Eu tive muita ajuda de Deus, me fortaleceu muito. O padre lá do hospital tem uma capela lá no hospital, tinha missa. Ele ia lá na enfermaria me dar a comunhão. E quando eu conseguia ir até para assistir a missa, as enfermeiras me levavam. Quando não dava, eu ia lá na enfermaria depois, passava para lá para me dar a bênção. Uma coisa muito importante que você está nos dizendo, Maria Lúcia: na enfermidade, a pessoa de maneira especial precisa da força de Deus, da oração e dos sacramentos. O sacramento do doente é o sacramento da unção dos enfermos, para quem está gravemente enfermo. Não é para ele partir logo, é para ele ficar bom, para receber o perdão dos seus pecados. Maria Lúcia, muito obrigado por sua participação, minha amiga. Fica com Deus, Deus continue te iluminando e te abençoando bastante. Amém. Muito obrigado. Deus a abençoe. E essa Semana Mundial do Enfermo foi uma oportunidade muito feliz para a gente conversar sobre temas importantes em relação à enfermidade. A solidariedade nesse momento, o apoio da família, a experiência de fé que podemos fazer nesse momento, de confiança, de intimidade com Deus, a responsabilidade de buscarmos a tempo o serviço da medicina e a fraternidade que nos leva a estar junto dos enfermos e lutar por seus direitos no atendimento de qualidade, no cuidado com a sua saúde. Uma semana de muitas conversas, de muito aprofundamento, de muita partilha de sofrimentos, de dramas e de superação. E você vai se preparando, porque no dia 29 de março nós vamos ter o nosso passeio a Bezerros. E no meio do ano, a peregrinação à Aparecida do Norte, em São Paulo. Uma programação cultural e religiosa muito especial. Aparecida, Guaratinguetá, onde tem o Frei Galvão, Canção Nova em Paulista, Dom Bosco em Lorena, Valinhos, Monte Sião, Divino Pai Eterno, Bom Jesus da Lapa e muito mais. Ligue para se informar. 98334-3228 98334-3228. E a palavra de hoje está em Marcos 7, versículo 32. Ele tem feito bem todas as coisas. É a palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor, prepare água para a bênção. A gente volta já. Já de volta com o Padre João Carlos. Tempo de Paz.